Bom, a gente vai ter aqui no segundo bloco o microfone aqui embaixo. Caso você queira fazer uma pergunta, você vem aqui na frente, tá bom? E a gente já tem tantas perguntas. Essa semana me procuraram no WhatsApp e falaram: Edilson, coloca os papeizinhos pra gente fazer perguntas. Acho que o pessoal não tá querendo muito vir hoje aqui na frente, não. Por que será, hein? Difícil. Pastor, nem sei por onde começar, meu Deus. Pronto, vou começar logo por essa aqui que tá mais fácil, mais curtinha, embora seja interessante. Namoro muito longo, 8, 9, 10 anos, é saudável? Alguém disse, né? Porque o senhor disse que tem que ter pelo menos 3 anos, né? Aí já está... Eu acho que tudo é um equilíbrio. Eu acho que 10 anos de namoro é um exagero. Não é isso? Eu acho que 3 anos, 4 anos, você já começa a montar o seu apartamento, sua casa, comprar as coisas, já direcionando realmente ao casamento. A não ser que o noivo e a noiva realmente combinem. Vamos terminar a faculdade, vamos fazer isso. Aí, se houver uma projeção combinada, tudo bem. Mas se houver aquela coisa de estar empurrando com a barriga, você desconfie. Um vizinho da minha casa, sem exagero, lá de Campina Grande, ficou noivo 32 anos. Noivo. Eu lembro disso. Sabe o que houve com ele? Morreu. E a mulher ficou lá 32 anos de noiva. Quando eu vim para João Pessoa, eles já eram noivos. Eu estou aqui há 30 anos. Aí ele morreu agora, aí ela está lá noiva lá. Tá nem viúva, né? Tá nem viúva, é. Tá meia viúva. Ok. Pastor, qual seria a sua posição em relação a divórcio e novo casamento, tendo em vista Mateus 19 e 1 Coríntios 7? Gente, nós estamos falando sobre sexo, não sobre casamento e divórcio. Bom, mas aí eu já fiz a pergunta, pastor, deixa Deus te usar. Para responder essa pergunta, eu tenho um livro, está no meu carro. Aí você me compra depois e está tudo lá respondido lá. Tá certo? Qual é o nome do livro, pastor? Os Filhos do Divórcio. Mas sendo direto, o divórcio só pode acontecer se acontecer adultério. O adultério quebra o laço do casamento. Não houve adultério, a pessoa está divorciada, mas está casada. Aqui em João Pessoa tem pastores que divorciaram, casaram com outra pessoa. Confusão, não interessa, a Bíblia diz: se não houver adultério, está casado, está com aliança ainda com a outra mulher. Se ele namorar com outra pessoa, está adulterando. Não existe outra resposta para isso. Ok. Pastor, o que o senhor acha acerca de sexo oral e sexo anal Isso aqui é... no casamento? Se fosse um namoro, a gente tem que descobrir quem foi pra gente disciplinar, né? Tem que ler aí orar por você depois, viu, meu irmão? Olha, essa pergunta é a campeã nos encontros de casais. Essa pergunta aqui. Agora, para solteiro é complicado eu explicar aqui, porque é muita coisa para falar. Tá certo? Vamos deixar para lá ou não? Porque aqui só tem namorado aqui, não tem. Só os casados bateram palmas. Se os casados querem, eu falo. Então, vamos falar nisso? Pode falar. Bora falar. O sexo anal, ele é esquecendo a coisa espiritual. Digamos, vamos esquecer a coisa espiritual. Ele é extremamente nocivo em
todos os aspectos, inclusive doenças de coração está ligada diretamente a cegos anal. Quem faz muito cegos anal, ele vai ter uma tendência a morrer do coração. E há toda uma explicação biológica e etc, tá certo? Então, cegos anal é nocivo em todos os aspectos, físico, emocional, em todos os aspectos. O sexo oral, ele é totalmente, eu sempre digo o seguinte, totalmente para o casal decidir se é livre para isso. O livro de Cantares, quando cita aquele cacho de uva que ele está citando, e depois cita que o umbigo dela é uma taça, eu já li um comentário que ali no original é vagina. Quando fala de umbigo, é vagina. E ele diz que derramou vinho na vagina dela. Eu não sei para quê, mas ele derramou. Então, eu compreendo que o sexo oral, ele não é nocivo quando o casal tem liberdade para fazer. Então, no livro de Cantares, quando cita os teus seios é um cacho de uva, uva na época servia para duas coisas: para fazer vinho, e para fazer vinho tinha que pisar. Então vamos eliminar isso aí, né? Então, para chupar, isso aí também é sexo oral. Então, o sexo oral, eu acho que o casal decide se deve fazer ou não, certo? O casal, casado, viu? Casado. Hashtag fica a dica. Se antigamente havia todo esse preparo para os jovens se casarem, hoje em dia o que há é educação sexual apenas. O que poderia suprir nossas vidas? O que poderia suprir nas nossas vidas a falta de conhecimento sobre a vida de casado? Um encontro como esse eu acho excelente. E você não case sem fazer curso para noivos. Procure alguém para acompanhar o teu namoro. Olha, agora sem nenhuma brincadeira, e isso é muito sério. Hoje eu orei por cada um de vocês. Eu falei assim: Senhor, Tu sabes o quanto é sério a vida afetiva de uma pessoa. Eu quero pedir ao Senhor, hoje eu orei, que o Senhor visite cada pessoa que vai ali hoje de noite e supre a necessidade emocional, afetiva, dá direção, abençoa. Irmão, Deus está interessado em abençoar a tua vida, amém? Em te ajudar. Você tem toda a razão. Eu acho que as igrejas não têm um plano, um projeto para ajudar os jovens no namoro. Não tem. E aí no púlpito joga bomba em cima de vocês, santifica, mas não dá a direção. Então fica um peso muito grande, né, para cima de vocês. Você tem razão. Quando o namorado ou a namorada é leigo ou leiga espiritualmente, ou sofre é leigo espiritualmente ou sobre a palavra, o início do relacionamento afetivo deve começar antes ou depois do discipulado, necessariamente? Eu acho depois do discipulado. Por quê? Porque se a pessoa, eu entendi que é uma espécie de um novo convertido, ele já tem uma namorada, isso pode interferir profundamente na vida espiritual dele, de se firmar ou não. Então eu acho muito importante esperar um pouquinho para aquela pessoa ser discipulada, ser acompanhada. Eu acho muito importante. Olha, fazer o que é certo, só você ganha. Você não perde nunca fazer o que é certo. Agora é difícil fazer o que é certo, mas você só vai ganhar. Para um casal que já teve intimidade sexual. Oi. Ó, chegou aí. Oi, chegou. Para um casal que já teve intimidade sexual antes ou depois da conversão, o ideal é que se separem ou que continuem juntos com acompanhamento pastoral? O ideal é você pedir perdão a Deus e pedir perdão à pessoa que você usou o corpo dela. Se você fizer isso, você vai estar se redimindo diante de Deus. Amém?
E Deus vai voltar a bênção sobre a sua vida. Bom, eu pequei, eu errei, mas eu quero pedir perdão a você, fulano, porque eu tive intimidade com você, me perdoe. É ilegal isso, diante de Deus. Pede perdão a Deus, os dois oram juntos e continua o namoro, debaixo da bênção de Deus e com orientações. Irmãos, intimidade física não é fácil não. Olha, e quando começa para parar, é difícil, mas consegue, né? E tem que fugir. Se não fugir, não ficar dentro do carro com uma irmãzinha cheirosa, aí não tem como não, irmão. Dentro do carro, no terraço de casa, aí, meu amigo, isso é igual a ferro elétrico. Ligou na tomada, beijo é igual a ferro elétrico. É. Então tá. Pastor, o mesmo chamado na obra do Senhor é um grande para o casamento? Ficou? Gente, eu li conforme escreveram. Pastor, o mesmo chamado na obra do Senhor é um grande... Entendi. Entendeu? Os dois terem o mesmo chamado. Eu nem li, mas já entendi. Então tá bom. Vocês que, para o bom entendedor... Meia palavra basta. Não é? Eu entendi assim, que ter o mesmo chamado é fundamental para o casamento. Eu acho que deve ser isso. É fundamental. Porque o chamado para o ministério, o chamado para missões, o chamado para ser pastor, ser missionária, é algo extremamente difícil, extremamente, é muita renúncia, é muita dificuldade no meio. Se os dois não têm a mesma cabeça, não vai não tem como. Imagina Levi querendo ir para a África e Bruna não quer, querendo ficar em São Paulo. Não tem como. Não daria certo. Após acabar um relacionamento, quanto tempo deve ter de intervalo de um para o outro? Taca, mulher, acho que ela tá apressado, viu? O mínimo por baixo, 1 ano. O mínimo por baixo, 1 ano. Porque você namorou com alguém, irmãos, vamos entender. Você mexeu com o outro mexeu com você. Teve de alguma maneira contato físico, contato emocional. É um envolvimento afetivo, é muita coisa. Então você não pode acabar um namoro em 3 meses, 4 meses, 5 meses, já está com outra pessoa. Isso é muito complicado, porque embola as emoções, a afetividade, embola tudo. Isso é muito complicado. Pode vir, meu irmão, por favor. Diga o seu nome, a cidade de onde... Meu nome é Ian e eu tenho 2 perguntas. A primeira é, a partir do momento que o casal de namorados já tem um conhecimento mútuo, já se aprofundaram no conhecimento um do outro e já entenderam que é vontade de Deus que se casem, o que é necessário para o ponto de partida para o casamento, noivar, casar, construir, né, todo o preparativo para o casamento. E a segunda pergunta é, até onde o papel de marido e mulher deve ser desenvolvido no namoro? A primeira digamos, eu cheguei à conclusão, ela chegou à conclusão que a gente deve casar. Então é reunir as 2 famílias, porque quando você casa com a família da pessoa. Você não casa só com a pessoa, você casa também com a família da pessoa. Então quem vai estar envolvido? 2 famílias. Quem vai estar envolvido? A sua igreja. Então faça a coisa certa. Reúna as 2 famílias. Nós vamos casar, nós queremos casar, vamos noivar, vamos falar com o pastor para ele orar, para a gente noivar. E depois começa aquela organização do casamento. Com o quê? A estrutura financeira, a questão, exames médicos, isso é muito importante, exame médico, há todo um preparo. E o segundo papel, você falou, né? Já no namoro, eu acho que papel de marido e mulher deve ser falado já no namoro. Por exemplo, os 2 trabalham, por exemplo. Quem vai manter a casa? Quem vai pagar o quê? Isso é coisa de papel, né?
após o casamento, eu vou continuar trabalhando, eu não vou continuar trabalhando. Tudo isso tem que tratar no namoro. A sua mãe vai morar com quem? Seu pai vai morar com quem? Tudo isso é no namoro. Eu perguntei a um casal que ia casar, eu perguntei assim, eram noivos, eu perguntei assim aos dois, a sua mãe, a mãe do noivo, vai morar com vocês? Aí ele disse, vai morar com a gente. Aí eu falei à noiva assim, olha, eu conheço a sua sogra. Se tem alguém nessa terra que anda com o demônio, é ela. Ela não é endemoniada, não. O demônio é que, ela entrou num demônio, não foi nem o demônio. Eu digo, olhe, se você casar e a sua sogra morar com vocês, você vai se arrepender profundamente. Aí ela me disse, eu sei o que eu estou fazendo, pastor. Eu consigo, eu digo, você vai ver. Vocês terem uma ideia, isso faz 2 anos, 2, 3 anos, um juiz aqui de João Pessoa decretou que ela saísse de casa. Foi o juiz que decretou, a sogra. E o filho com a esposa fosse morar no mínimo a 5 quilômetros dela, e ela não pode chegar lá para visitar eles. Será que é a santa, a irmãzinha? Então tudo isso tem que ser dito no namoro. Onde vamos morar, o que vamos pagar, como é que vai ser, filho, tudo no namoro. Sua pergunta é muito boa. Kizzy, eu acho que, desculpa, eu acho que seria bom você vir aqui, porque o pessoal lá atrás não consegue ouvir. Por favor. Alguém vai perguntar, viu? Ainda sobre os papéis, com relação à submissão da moça ao rapaz na época do namoro. E sobre o cara ser o cabeça no namoro, a gente já pratica isso? A gente quem? Você? Olha para mim, a gente pratica isso? Eu sei que com você eu pratico. Para quem não sabe, ela é minha filha, viu? Olhe, eu diria que os primeiros sintomas já é no namoro. Agora, o que a gente confunde é ser cabeça com mandar, é ser submissa com ser subjugada. A gente confunde isso. No namoro, ninguém deve mandar em ninguém. Não corte cabelo, não faça isso. Você não é dono dela, você não pode mandar nela. Ser cabeça é ser orientador, é ser protetor, é ser amante, é ser o homem mais equilibrado da família, é ser cabeça, não é estar mandando não. E ser submissa é estar sob a missão, não é ser mandada, pisada, eu mando, não é isso. Isso é papel. Ou seja, quem é a pessoa aqui dessa igreja mais importante no sentido de papel? É pastor Renan. Mas ele é superior a quem aqui? A ninguém. Mas no papel ele é o pastor. Então a gente tem que compreender que no namoro já há os primeiros traços. Mas quando um subjuga o outro, é problema. Quer mandar no outro, não faça isso, não corte cabelo, não vá para... Você ligou para quem hoje? Você, meu irmão, isso não é relação, isso é uma doença. Você imagina isso no casamento, como é que vai ser? Tem outra pergunta. Terminou? Você falou que o casal não pode ter intimidade física no namoro. Não deve, né? Não deve. E o beijo é uma intimidade física? Dá para sentar ou não? Depende da sua resposta. Ser submissa. Seja submissa. Você hoje vai ver, viu? Irmãos, o beijo é uma pré-relação sexual. Quando você beija, o seu corpo se prepara para o ato sexual.
A corrente sanguínea no corpo, ela é acelerada. A vagina recebe o estímulo, o pênis recebe um estímulo. Então o beijo, que virou um negócio natural e absurdo não beijar, ele é uma pré-relação sexual. Agora, é proibido beijar? Irmãos, eu não sou louco para dizer isso, tá certo? Mas olha, o beijo é uma coisa complicada, é muita intimidade. O beijo excita. Eu nunca conheci ninguém que está beijando e não fica excitado. Então ela é uma pré, né? Então tem que vigiar e tem que ter cuidado com isso aí. Até onde é o limite do beijo, pastor? Até onde o quê? Até onde vai o limite do beijo? Quando o bicho sobe, tem que parar, irmão. Ele bota isso no YouTube, não, isso. Não tem jeito, irmão. Levi, você quer falar? Aqui tem gente que ficou vermelho. A minha marca é falar a verdade, irmão. Para quem está iludindo, é isso aí. Ou não? Não é? Submissão. É verdade. É verdade. É verdade. Eu acho que um casal no namoro ou no casamento, o casal maduro, o casal saudável, ele vive combinando as coisas. Esse é um casal maduro. Ele vive combinando as coisas. Eles combinam, sentam, tal. Agora, a mulher precisa de um homem que saiba para onde está indo. Alguém já disse que toda mulher adora homem de ferro, coberto de veludo. Ele sabe ser firme, mas ele sabe ser romântico, equilibrado. Então essa mistura é muito importante. Você é firme, sabe para onde está indo, tá certo? Mas espera aí, eu estou indo, mas ela não concorda, ela não. Eu e minha esposa, a gente temos um pacto, nós temos um pacto. Quando eu quero uma coisa que ela diz não, eu não faço, mas eu vou orar para Deus convencê-la. Eu digo assim: Senhor, se é do Senhor isso que eu estou pensando, então faz com que ela entenda, que ela se convença. E quantas vezes ela diz: olha, Ponzi, eu pensei melhor, tal, tal. Já teve vez que ela não entendeu, tá certo? E eu disse: Liliane, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou decidir, mesmo sem ela entender. E aí quando eu decidi, pouco tempo depois, Ponzi, realmente você tinha razão mesmo. Irmãos, é amadurecer, é combinar, é estar junto. Deus está no meio da gente, irmão. Amém? Ele está no meio da gente, Ele está orientando a gente. A gente estava comprando uma casa ali, próximo do Shopping Manaíra, há alguns anos atrás. E aí, eu e Liliane fomos lá e ela amou a casa e se emocionou, e a casa dava pra gente e tal. Eu falei: Liliane, tudo na vida Deus tem que dar a última palavra. Você quer ter um namoro abençoado, você quer ter um casamento abençoado, é fazer pacto um com o outro, com Deus. Senhor, vem aqui, dá direção, dá orientação. Então eu orei com Liliane: Senhor, se aquela casa é nossa, dá-nos a tua bênção para comprá-la. Mas Senhor, se não for, intervém, interfere. Senhor, faz com que aconteça alguma coisa que não dê certo. Aí o rapaz ligou para a gente da mobiliária: olha, seu Pontes, tal, tal, aquela casa eu vendi. Chegou uma mulher na frente de vocês, já deu 100 mil de entrada, então eu já vendi a casa. O que é que eu estava orando, irmãos? Não era para Deus intervir? Aí eu contei a Liliane, ela começou a chorar. Mas eu queria, eu digo: Liliane,
ou confia ou não confia. Se a gente estava orando, Deus interveio ali. Então não era para a gente. 6 meses depois encontrei o corretor. Ei, Ponce, mas rapaz, tu soube daquela casa? Eu digo, não. A casa tu ia comprar? Não soube não. Apareceu uma rachadura na sala e a casa está condenada. A mulher está louca, botou na justiça imobiliária para devolver o dinheiro, eles não querem devolver. Olha lá, irmão, Deus interviu, amém? Irmão, Deus está preocupado com o teu namoro, entenda isso. Deus está preocupado com o teu casamento, Deus está preocupado. Se você está sozinha, Deus está preocupado com isso. Ele vai te dar a direção. Confie nisso. Reconheça Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará a tua vereda. Amém? Reconhecer Deus. Amém. O que o senhor acha de mulheres que tomam iniciativa de mostrar interesse, por exemplo, indo criar amizade com um rapaz? Responda isso aí. Ei. Eu posso responder? Pode. Segundo experiência própria. Experiência própria? Olha, eu não acho. Eu não daria crédito, não. Eu não dava cabimento, não. Não daria cabimento. É bom demais você conquistar, ir atrás. Ele está falando como homem. Posso falar? Pode. O senhor... Eu acho que falar pode... o senhor. Não, eu acho que pode ser interessante quando aquela coisa não é assim exagerada, de estar se oferecendo, de estar atrás, mas você dá um toquezinho, um WhatsAppzinho, oi irmão, como é que tá, não sei o que e tal, não é? Vê como é que tá o negócio, né? O que era que eu fazia? Eu posso contar o que era que eu fazia? Posso ou não? Não foi muito não, não foi muito não, foram poucas. Quando eu estava afim de uma irmãzinha na igreja, como é que eu vou saber se a irmã está ou não, né? Aí eu dizia, irmã, posso falar com você alguma? Pode. Primeiro eu quero lhe pedir desculpa. Ela dizia, por quê? Eu dizia, porque assim eu estou observando a sua vida. Aí você acerta, que bom, eu pronto, aí emborquei, aí eu entrava. Se ela fechasse, aí eu ia, então tá perdoado, tá, então acabou. Então eu acho que uma dicasinha assim leve, ainda vai, não tem, mas assim, for muito para se oferecer, para ir. Mas o que o senhor falou abre um parêntese, por exemplo, a história de Ruth, Noemi e Boaz. A Noemi, ela foi muito estratégica, preparando Ruth para ter esse encontro com Boaz. Exatamente. Então, acho que a dose certa, né? É a dose certa, é. Achar a dose certa. Brenner, você quer falar? Vem aqui, por favor. Acho que é chuva, né? Tá chovendo? Pouquinho, tá, um pouquinho. Tá. Bom. Levanta, por favor. Isso. Boa noite a todos. Eu queria iniciar agradecendo ao pastor por estar presente aqui nesse momento. Eu acho que a comunidade cristã, principalmente, necessita de cabeças assim, de nomes para nos auxiliar nessa decisão tão importante em nossas vidas. Obrigado. E a minha pergunta é até que ponto nós devemos considerar o namoro como uma experiência do casamento, e se Deus abomina o fim do relacionamento do namoro como Ele abomina o divórcio. Até que ponto eu devo lutar crucialmente por um namoro onde eu vejo que a outra parte não está se comprometendo tanto assim? Boa pergunta. O namoro é um pré-casamento, digamos assim, um pré-casamento. São sintomas e sinais do que pode haver no casamento. Aquele namoro ali, porque Deus não abomina terminar? Porque namoro é conhecimento. Então você chegou à conclusão que aquela pessoa ali não dá certo para você. Então eu acho que a coisa mais honesta é você terminar aquele namoro ali. Mas o outro não aceita, o outro fica com possessividade. Irmãos, aí é complicado. Toda pessoa que fica implorando amor
é humilhante demais. É muito humilhante, não é? A pessoa tem que ter dignidade para os dois se honrarem e se entender que não vai dar certo, acabar com dignidade. Muito obrigado, pastor. Eu queria também já deixar em aberto o convite para que o senhor retorne mais vezes para estar nos abençoando aqui com o seu conhecimento. Obrigado. Obrigado, Brenner. Pastor, o que dizer do casal de namorados que enfrentam os pais por conta de relacionamento? Irmãos, eu não conheço um casamento que deu certo se o pai e a mãe são contra. Não conheço um até hoje. Eu tenho 30 anos de pastor e toda vez que eu vou trabalhar com divorciados, eu sempre pergunto: a família queria, a família aceitava? Não, não aceitava. Agora, se o motivo é porque ele é pobre, porque ele é negro, porque ele é isso, não, aí é preconceito. Mas se o motivo é um motivo sério, que as famílias não concordam com aquele namoro, não vai dar certo, pode ficar de alerta. Eu nunca vi dar certo até hoje. Nunca, até hoje. Pastor, a ausência de uma figura paterna em casa influencia na forma que ela tratará o marido no casamento? Ou a esposa no casamento? Como lidar com isso? Nós temos um curso aqui em João Pessoa, vai ser toda quinta-feira à noite ali no Shopping Moriá, e é aberto para vocês, um curso chamado Formação de Conselheiros Sistêmicos. A gente trabalha profundamente essas questões, falando que o que você foi, digamos, uma pessoa que vem de um lar de pais divorciados, essa pessoa terá muito mais dificuldade de ser marido, de ser pai. Então isso influencia profundamente. O que fazer? Por exemplo, eu sou filho de pai divorciado. O meu pai foi embora da minha casa, eu tinha 4 anos de idade. Com um detalhe: meu pai nunca voltou para me ver. Nunca. Então assim, eu sofri profundamente o desprezo de um pai, o abandono de um pai. Mas quando eu casei, quando eu fui para a igreja, e eu entrei no evangelho tal e tal, um salmo que me curou foi o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, feliz serás e tudo irá bem. A tua esposa na tua mesa com teus filhos, e aí vai explicando. Então quando eu li aquilo ali, porque eu não queria casar, porque eu achava que casamento é sofrimento, é traição, é coisa ruim, casamento não dá. Então eu tinha raiva do casamento, e foi esse salmo que curou a minha vida, esse salmo aí. Então para quem não teve pai, vai ter mais dificuldade, com certeza, mas é possível você ser curado, você ler bons livros sobre essa área aí, para você entrar no casamento e não trazer para dentro do seu casamento o modelo da sua casa. O seu casamento não pode ser ou não deve ser igual ao seu pai e sua mãe. É possível. O seu pai e sua mãe não deram certo, mas você vai dar certo. Amém? É possível você dar certo, porque quem faz o casamento é marido e mulher. Pastor Américo diz que o maior inimigo do casamento não é nem o diabo, é homem e mulher. Quando um homem e uma mulher lutam para dar certo, aí vai dar certo. Amém? Vai ter dificuldade? Vai, mas é possível dar certo. Amém. Pode falar, meu irmão, vem aqui, por favor. Tem 2 perguntas aqui que tem pano para manga, viu? Boa noite. Em torno do feminismo, essas atuais críticas sobre o patriarcado, o senhor acha que o feminismo dentro do relacionamento é um problema? E tem outra pergunta também sobre a monogamia.
sobre o ceticismo científico sobre a monogamia como uma predisposição mesmo. Então, o senhor acha que a monogamia é recusar o nosso desejo, que já é natural, ou o senhor acha que a monogamia é a monogamia em si mesmo? Enfim. Teu nome é como? Patrick. Tu tá, a gente tá falando mono ou... Monogamia. Você perguntou se era natural? Se a monogamia ela é recusar a nossa natureza, que é poligâmica. Ah, sim, entendi. Sim. Gostei. Eu acho que estudos humanos, digamos assim, dizem que todo homem queria ter um harém. E o homem, cientificamente falando, historicamente falando, ele tem mais tendência ao adultério do que a mulher. Então eu acho que para o homem é uma luta, ele de verdade ter uma mulher só e ser fiel ali, ele vai ter uma luta. Você perguntou muito bem, gostei. Então é uma luta que a gente vai ter. Na nossa natureza é uma luta. Todo homem é assim? Claro que não. É lógico que não, né? Estou falando do... Olha lá, beijou, eu não sou assim não. Todo homem é assim? Não. Mas assim, no geral, os homens têm mais tendência ao adultério do que a mulher, tá certo? No geral. Mas assim, de novo, como cristãos, a gente se policia diante de Deus para ser fiel, não é? A outra foi qual? Sobre as críticas ao patriarcado. Feminismo. Irmãos, o feminismo, ele começou com uma bandeira legal, uma bandeira justa. Porque a mulher sempre foi oprimida, sempre. Na história, na cultura, humilhada, sempre foi. Mas eu acho que esse movimento errou na dosagem. Errou na dosagem. Então eu acho que o feminismo hoje, ele é muito nocivo quando ele quer ser homem. Quer que a mulher pense, quer que o homem pense como mulher. Haja como mulher. Então não tem sentido. Então, uma das maiores defensoras do feminismo deu uma entrevista para a Veja 1 ano atrás. Se você puder ler, tá certo? Ela diz assim: eu levantei no mundo essa bandeira e eu vi que nós erramos, porque nós quisemos transformar o homem em mulher. Muitos deles pensam como mulher hoje, aí a gente não quer mais eles, porque a mulher é complemento do homem, o homem é complemento da mulher. Então você falou muito bem, essa dosagem está errada. E outra coisa, nos últimos 15 anos, o que tem de mulher com depressão, morrendo do coração, e o estresse violento devido a isso, essa loucura de querer ser homem, querer ocupar o mundo, né? Dr. Augusto Cury tem um livro que você deve ler, A Ditadura da Beleza. Lê esse livro. Ele diz assim: as mulheres lutaram para ter seu espaço, conseguiram, agora estão se escravizando pela batom, fazer plástica, está enlouquecendo. A mulher que tem muito espelho tem depressão. Eu fico o tempo todo. Valeu. Obrigado, meu irmão. Bora. Pastor, o que o senhor acha sobre traição no namoro? Deve perdoar ou não? Se perdoar, como lidar com isso? Oxe. Todo ser humano que diz eu nunca vou cair é o primeiro candidato à queda. Pense nisso. Todo ser humano que diz eu nunca vou cair é o primeiro candidato à queda. Qualquer pessoa pode trair e merece perdão, ajuda, reconciliação, merece, aliás, precisa. Agora atenção aqui. Se aquela pessoa já fez várias vezes, eu te garanto que no casamento vai fazer de novo. Então perdoa a volta, machuca, perdoa, pede perdão, berra, bate no outro, pede perdão, trai, pede perdão. Meu irmão, olha, essa pessoa aí está precisando de tratamento profundo, cura espiritual e cura emocional.
Bom, a gente está falando sobre namoro e sexo, então muitas iniciações relacionadas ao sexo precisam ser tocadas também. Pastor, eu posso me masturbar sem pecar? Tem até tentaram legitimar a masturbação usando Eclesiastes 9:10, que diz, né, o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois Pelo a amor... sepultura, para onde você vai, não há atividade nem Pelo amor de Deus. Misericórdia, né? Eclesiastes 9, Eclesiastes 9:10. Não, eu já vi heresia, mas começar aqui. Essa bateu todos os recordes, meu amigo. Irmãos, não importa o que a psicologia moderna diz, masturbação é nocivo, desenvolve egoísmo, o homem desenvolve a ejaculação precoce, desenvolve fantasia. E irmãos, a masturbação é fazer sexo com o seu corpo. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Então ela é nociva. Eu conheço homens casados que estão sofrendo loucamente, porque começaram a se masturbar na adolescência, casaram, hoje tem 40, 50 anos e nunca mais conseguiram se libertar desse vício. A masturbação leva ao vício. Eu nunca vi alguém se masturbando olhando para um poste. Eu nunca vi. Então é uma autoexcitação, é se excitar com o corpo, é ter prazer com o seu próprio corpo. Isso é egoísmo, é uma série de coisas prejudicial. Masturbação é prejudicial em toda, psicologicamente, em todo sentido. Ok. Pornografia, pastor. Me diz, irmãos, eu tenho prejuízo, um estudo. as suas consequências sobre. Nós tivemos aqui em João Pessoa uma reunião fechada para pastores e padres, com o senador Magno Malta aqui com a gente, e um doutor, um PhD na área de pornografia, certo? A gente teve aqui uma reunião com eles. O senador Magno Malta falou de pedofilia no Brasil, e esse doutor, ele falou sobre a pornografia. Vocês terem uma ideia, a pornografia, ela tem o poder de um vício igual a crack e cocaína. Quando uma pessoa olha pornografia, assiste pornografia, aquela cena fica no seu cérebro durante 40 anos, impregnada no cérebro. Quando você assiste, a cena mexe com os hormônios do sangue, e ele vai para o sangue, e ele dá um pico de epinefrina, um pico de prazer. Então a pornografia leva você a um prazer profundo, e lá no seu cérebro, a parte que ela atua, a pornografia atua no mesmo lugar que a cocaína atua, no mesmo lugar. Então existe um pico de prazer. Então depois da pornografia, ela cai, digamos, atinge 100 e cai para 10. Após a pornografia, a masturbação e tal, vem uma profunda culpa, vem muita culpa, muita angústia. Eu quero deixar essa miséria, eu quero me libertar. Só que daqui a 2, 3, 4 dias, o corpo pede, os hormônios pedem, que ele foi sacudido, ele foi mexido, os hormônios foram mexidos. Você recebeu uma dosagem no hormônio, aí assistiu, desce, aí vem a sensação do vício, aí você precisa assistir mais, aí vira um vício que para você se libertar, meu irmão. Eu estou com um casal aqui em João Pessoa, que o filho dele tem 11 anos de idade. A criança não passa um dia sem ver filme erótico.
E o pai e a mãe não sabem o que fazer. O menino está sem controle. Irmãos, ele pula a janela, ele quebra a porta. Quando o pai pega os filmes eróticos e queima e quebra, pega o celular dele e esconde, tal. Esse menino fica em estado de loucura, igual a droga. Até que ele consegue pular o muro da casa, derrubar a janela. Aí ele vai lá no centro, o menino, compra um filme para assistir. Quando ele assiste, aí ele se alivia. Irmãos, a pornografia é mais séria do que a gente possa pensar. E ela está nos outdoors, ela está na internet, ela está nas propagandas da televisão, ela está em tudo que é lugar, nas músicas, nas piadas. É pornografia. Eu tenho um estudo de 1 hora sobre isso. Como a pornografia atua na mente da pessoa. É possível se libertar? É. Digamos que tem aqui pessoas que assistiram já. Você vai hoje no seu quarto dizer: Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor limpe agora, pelo sangue de Jesus, na minha mente, toda a cena erótica. Tudo que eu fiz, Senhor, me perdoa hoje. Ele vai te perdoar, em nome de Jesus. Ele vai te ajudar. Se você tem essa luta, Ele vai te ajudar. Principalmente homens, é que mais tem essa tendência, né? Qual seria a raiz do problema, pastor? Na pornografia? Quanto à pornografia? O estímulo. O estímulo é que é um problema. A cultura brasileira, ela é pornificada. As propagandas na televisão, os programas de televisão, concurso para criança dançar e cantar com shortinho, com mini saia, estimula a pedofilia. Propaganda de cerveja, irmão, propaganda de tudo, é estimulante demais. É estimulante. Um dia na minha casa, eu cliquei lá no site Igreja Assembleia de Deus do Pará. E quando eu cliquei no site da Igreja Assembleia de Deus, apareceu várias fotos de mulher nua e homem transando com mulher. Veja só o que eles fazem para pegar as pessoas. Eu cliquei na Assembleia de Deus, apareceu um site erótico. E quanto mais eu clicava fechar, mais abria várias fotos. Para você imagina uma criança tendo acesso, não é que tem misericórdia, é estímulo demais. Eu acho que pensando sobre isso também, pastor, só se eu pudesse acrescentar algo, eu diria que eu acho que a falta de um coração renovado também, sabe, gente? Cheio de alegria e felicidade plena. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que o mau uso do presente que Deus deu, que na maioria aqui nós, solteiros, vamos desfrutar, que é o sexo no casamento, o mau uso disso pela pornografia, fornicação, masturbação, enfim, o sintoma da doença, muitas vezes a gente sente e a gente pensa que o problema são esses sintomas. Mas eu ouvindo John Piper falando sobre isso também, ele cita até o Salmo 51, aquela passagem quando Davi, após ter sido confrontado pelo profeta, após ter cometido o adultério com Betseba, o Salmo 51 ele retrata isso. E eu acho que o problema está aqui. O problema é a alegria da salvação que nós acabamos perdendo pela prática, o consumo das iniquidades sexuais. E Davi, quando ele entendeu isso, ele falou assim: torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com um coração, com um espírito voluntário, Senhor.
ele entendeu a tamanha profundidade da sua iniquidade por ter cometido adultério, fornicado com uma pessoa que não era a sua esposa, que foi tão profundo isso, que ele percebeu que a alegria que ele tinha plena em Deus, ela tinha desaparecido. E ele falou: torna-me da alegria da tua salvação, Senhor. Porque ele tinha perdido. Isso é possível acontecer. Essa alegria da salvação, ela desaparecer com a prática dessas iniquidades sexuais. Quando essa alegria ela começa a desaparecer, eu vou ser tendencioso a clicar em pornografia. Quando essa alegria ela tende a desaparecer, eu começo a vagar pelo mundo sem rumo também. Quando essa alegria ela tende a desaparecer, eu, sei lá, dou em cima de outra pessoa, tendo namorada já, ou sendo casado. Quando essa alegria ela tende a desaparecer, parece que cada pecado é um sintoma da ausência da alegria. Mas na verdade o verdadeiro sintoma é a falta dessa alegria. O senhor quer acrescentar alguma coisa quanto isso? Acho que você tem razão. O que a gente alimenta é que vai vencer. Mas assim, cada história é muito complicada, né? A gente tem história, a gente tem... Mas assim, irmãos, o espiritual, ele é determinante. Eu acho que quando a gente se alimenta espiritualmente, a gente vence pecado, a gente, de verdade, a gente vai ter um bom casamento, um bom namoro, quando o espiritual, ele é prioridade. Não há dúvida sobre isso. É ideia de 5, hein? Gente, vamos acabar, né? 1 Tessalonicenses 4, 7 a 8 diz: porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim em santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita ao homem, e sim a Deus. Eu acho que ninguém tem mais perguntas para fazer, né, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente vai encerrar agora. Eu vou abrir para a última pergunta. Creio que não. Se você quer uma orientação mais específica, pegue meu e-mail com Edilson. Não precisa botar seu nome não, tá? E aí eu vou tentar te ajudar, te orientar. Por que e-mail? Porque só tem e-mail. Não tem outra coisa. WhatsApp nada, só tem um e-mail. E aí pelo e-mail eu posso te ajudar, te orientar, tá certo?